Oi pessoal, eu estou aqui novamente e hoje eu quero compartilhar algo com vocês mais pessoal sobre a minha vida e eu espero que edifique a vida de vocês e que pelo menos uma pessoa seja tocada com o que eu vou falar aqui hoje. Eu sempre cresci numa cristã com pais pastores e eu sempre via pessoas ao meu redor tendo experiências lindas com Jesus. E desde nova eu sempre tive esse sonho de conhecer Jesus mais, de entender quem Ele era, a essência dele. Só que diversas vezes eu procurava em caminhos que eu não iria o encontrar. E um desses caminhos era a religiosidade, que às vezes me impunha regras, me impunha mandamentos que eu pudesse seguir para encontrá-lo. E eu nunca o achei. E em 2015 isso tudo mudou. Eu estava de férias na casa dos meus avós e a gente estava voltando para a cidade onde eu moro e aconteceu um acidente de carro. E nesse acidente a minha família, nós ficamos feridos, graças a Deus ninguém faleceu, mas foi um marco na minha vida, literalmente, porque naquele dia eu encontrei Jesus de uma forma que eu nunca esperei encontrar. Durante anos que eu buscava uma intimidade com Ele, eu nunca imaginei que Ele me encontrar dessa forma. E eu lembro que a gente tinha saído de manhã, despedida da minha família, a gente entrou no carro e eu coloquei uma música, deitei, dormi, e quando eu abri os meus olhos, eu já estava na BR, deitada assim, todo mundo olhando, e eu estava mega assustada porque eu não tinha entendido nada do que estava acontecendo. E eu lembro que na hora eu tentei me movimentar, mexer, eu tava deitada, né? E eu lembro que eu não conseguia fazer isso. Então eu deparei que eu não sentia as minhas pernas mais, eu não tinha força nenhuma mais nas pernas. E aquilo me desesperou de uma certa forma que eu comecei a sentir um medo muito grande no meu coração. E naquele momento veio um temor muito grande dentro de mim, uma pergunta que chegava a doer dentro do meu coração, que é: se você morrer agora, pra onde você vai? E eu lembro que na hora eu tinha muito medo de não aguentar, de não resistir à dor e de acabar falecendo e ir pro inferno, porque era algo que eu não estava realmente preparada, era algo que eu achava que nunca iria acontecer. E eu lembro que na hora eu comecei a orar e falei com Deus, falei: Pai, eu vivo na igreja durante muito tempo, mas eu não te conheço. E se eu morrer aqui agora, eu tenho certeza que eu não vou pro céu, porque eu não te conheço. E eu lembro que na hora eu orei, eu pedi a Jesus para que sondasse a minha vida, o meu coração, que me perdoasse os meus pecados e que mudasse a minha vida. E naquela hora, é muito emocionante lembrar disso, porque é como se fosse ontem. Eu senti um vento muito gostoso chegando perto de mim. E naquela hora eu senti uma paz que era muito gostosa. Eu não sentia medo mais do que eu iria enfrentar, eu não sabia o que iria acontecer, mas eu sabia que tinha uma paz muito grande no meu coração e uma alegria que me enchia, que me fazia ficar tranquila em meio àquele caos. E eu lembro que depois que eu acabei de orar, passou alguns minutos, a ambulância já chegou e levou eu e a minha irmã para o hospital. E eu sou uma pessoa que eu sou muito medrosa, vocês não têm noção. Eu tenho medo de agulha, tenho medo de hospital, essas coisas. E nesse dia eu fiquei muito calma. Eu não sabia qual era o meu risco, eu achava que eu estava normal, mas pelo fato de eu não sentir as minhas pernas, isso me chegava a ter uma preocupaçãozinha, né? Mas eu sabia que Jesus estava no controle de tudo, e eu sabia que Ele poderia fazer qualquer coisa. E eu lembro que na hora os meus pais não me falavam o que eu tinha, e nem os médicos, nem os enfermeiros, eu perguntava o que estava acontecendo e ninguém me falava. Mas eu sabia que alguma coisa estava errada. E eu lembro então que eu fiquei o dia todo naquele hospital que eles haviam me levado, só que naquele hospital não tinha recursos para fazer a cirurgia que eu precisava fazer, né? Então eles me levaram para um outro hospital numa cidade vizinha do que eu estava, e eu fui para lá sozinha. Minha irmã, minha mãe continuou no outro hospital, e meu pai, ele pegou alta muito rápido. Não foi umas, como que eu posso dizer, umas feridas muito graves, foi apenas coisas mais leves, então ele pegou alta no mesmo dia. E eu lembro que dali em diante a minha vida começou a ser mudada. Porque eu creio que naquele dia Jesus me encontrou, sabe? Eu não tinha noção do que estava acontecendo, tanto na minha parte física e também na minha parte emocional.
na minha área espiritual. Eu não tinha noção do que o Jesus estava fazendo dentro de mim. E eu lembro que naqueles dias que eu passei no hospital foram dias intensos, onde eu encontrei o amor de Deus de uma forma que eu não consigo explicar. E é nesse ponto que eu quero chegar hoje. E eu lembro que eu fiz a minha cirurgia, tipo assim, se eu for resumir pra vocês, eu tive uma fratura na coluna e automaticamente eu fiquei sem andar por causa que quando quebrou, né, uma parte da coluna, afetou a medula, então eu tive uma compressão medular e fez com que eu perdesse todo o movimento das pernas. E eu lembro que várias pessoas que eu nunca vi na minha vida, pessoas que eu não conhecia, começaram a orar pela minha vida e a vida da minha família. E até hoje eu sou eternamente grata a todas as pessoas que oraram por nós e que estavam, sabe, pedindo a Deus que fizesse um milagre nas nossas vidas. E eu lembro que eu fiz a minha cirurgia e graças a Deus o médico ficou assustado, porque ele disse que nunca tinha visto um caso desse, porque todos os pacientes que aconteceu isso, que ele fez cirurgia, não voltou a andar. E isso me deixou uma gratidão tão grande, mas tão grande. Mas mesmo depois da minha cirurgia, com tudo ocorrendo super bem, a gente esperou ver o corpo reagindo, porque mesmo após a cirurgia, nós não tínhamos a certeza de que eu voltaria a andar. Era apenas se fosse um milagre realmente. Eu lembro que passava alguns dias depois da cirurgia, eu comecei a sentir algumas reações na perna. Comecei a sentir a perna tremendo, dar muito choque, e aí foi onde o médico começou a ver que haveria sim uma possibilidade muito grande de eu voltar a andar. E aí sim, depois Deus foi fazendo milagres muito grandes no meu coração internamente. E eu vejo que sim, Jesus ele é muito poderoso, ele pode pegar um paralítico e curar ele instantaneamente, sabe? A pessoa está na cadeira de rodas e do nada ela levantar e sair andando. Eu acredito muito nisso. Só que eu falo que o meu processo, que foi de 3 meses até eu andar novamente, foi porque foi permissão do Senhor para tratar com a minha vida, sabe? Eu sempre perguntava para Deus, mas Deus, o Senhor é um Deus de milagres. Se o Senhor quiser, você pode me levantar aqui, eu posso andar normalmente. Só que Deus falava comigo, eu tenho um tempo com você, um tempo de tratamento. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito elétrica, eu sempre queria fazer tudo. Eu não gostava que as pessoas me ajudassem porque eu achava que eu estaria incomodando elas. Então, esses 3 meses que eu passei numa cama, foi o momento que o Senhor falou ao meu coração, que me ensinou o que é a solitude, sabe? Aquietar o coração, aquietar a minha mente. E foi um tempo onde eu me acalmei. Eu deixei apenas o Senhor falar ao meu coração. Foi onde tudo na minha vida mudou. Jesus, ele deixou de ser apenas o meu Deus, aquele bem distante, aquele que é bem superior a mim. Ele se tornou o meu amigo, ele se tornou aquele que estava do meu lado em todos os momentos. E eu lembro muito bem que eu comecei a ter intimidade com Deus de uma forma que eu nunca experimentei, de uma forma que eu nunca imaginei que eu tivesse. A gente conversava durante o dia, a gente conversava à noite, porque eu não podia fazer nada. Eu não podia sair com os amigos, eles não podiam às vezes me visitar. Então, foi um tempo entre eu e Jesus, que ele foi me moldando. E quantas pessoas nesse momento estiveram do meu lado, me ajudaram, foram pessoas que foram instrumentos de Deus na minha vida. Essas pessoas hoje, eu falo que no meu coração tem um espacinho reservado para cada uma delas, sabe? Se você que está assistindo, que orou pela minha vida nessa época, eu te agradeço de todo o coração. Lembre-se que você fez algo extraordinário, que foi contribuir para que eu pudesse hoje conhecer a pessoa de Jesus. E o intuito desse vídeo hoje é compartilhar um pouquinho dessa experiência. Depois, se quiserem, eu faço outro vídeo explicando em detalhes tudo o que aconteceu. Mas hoje eu quero te despertar para isso. Às vezes você está na igreja, às vezes você é filho de pastor, filho de algum obreiro da igreja, que vê os pais de vocês tendo experiências com Jesus. Às vezes você vê uma pessoa que você tem uma referência muito grande, mas você não conhece aquele Jesus que eles estão falando. Eu quero te encorajar hoje a pedir ao Senhor para te dar uma experiência que marque a sua vida para sempre. Uma experiência que te faça entender qual é o real motivo por você estar aqui e o que Jesus tem para você. Eu te falo algo, não desperdice isso. É a melhor coisa que o ser humano pode ter. É conhecer Jesus de verdade. É
conhecer a essência dele, sabe? O cheiro de Jesus, a presença dele, que é tão real, é tão gostosa. Eu te falo, se você tomar essa decisão hoje de ter uma experiência com Jesus e conhecer ele de verdade, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Eu falo isso com todo o meu coração. Hoje eu posso perder qualquer coisa, mas eu não posso perder Jesus, porque ele é a coisa mais valiosa que eu tenho. Então, eu espero que hoje este vídeo possa ter edificado a sua vida, possa ter fortalecido você, que você possa ver que Deus ele faz coisas perfeitas para nos mostrar quem ele é na nossa vida e o que ele pode fazer por nós. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.